Apesar de ser um processo relativamente novo, a integração lavoura-pecuária-floresta pode ser desenvolvida em qualquer bioma. Vamos ver na capacitação tecnológica o sistema sendo utilizado na região amazônica. Olá, pessoal. Eu sou Gladys Beatriz Martinez, pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, Estado do Pará. Eu desenvolvo um projeto de transferência de tecnologia em LPF nos 6 estados da região amazônica: Amapá, Amazonas, Acre, Pará, Rondônia e Roraima. E hoje eu gostaria de repassar para vocês, através da nossa palestra, oportunidades e desafios para a disseminação de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta na Amazônia. Os desafios. Eu falei há pouco das oportunidades e é interessante que quando se trabalha com transferência de tecnologia, nós vislumbremos os desafios que, na verdade, vêm à nossa frente e aqueles, vocês que estão aí e trabalham com a transferência, com a extensão rural ou desenvolvendo projetos, tenho certeza que muitos desses tópicos que eu vou relatar agora são do seu dia a dia. Né? Porém, seguramente, outros problemas, outras questões também devem ser levantadas que talvez eu não venha contemplar nesses itens que eu falo agora. Apego a pacotes tecnológicos tradicionais. Essa é uma questão que eu considero, normalmente se usa a expressão, a cultura do produtor. Então, o produtor tem a cultura do tradicionalismo, de desenvolver, de preparar o solo de uma forma tradicional. Reverter essa situação é muito complicado. É muito difícil para o produtor alterar o que já vem fazendo há anos e às vezes vem uma herança de pai para filho, ou até de outras gerações. Então, assim, um dos grandes desafios da extensão rural, da transferência de tecnologia, é fazer com que o produtor seja sensibilizado e que ele seja convencido, no bom sentido, de que a tecnologia ela tem resultados promissores. E por isso que eu destaco as unidades de referência tecnológica, porque como um processo, ela fica à disposição dos produtores na região para um acompanhamento ao longo do tempo. Outra questão importante, e é importantíssimo realmente destacar, a diversidade das atividades que contemplam cada segmento. Eu falava há pouco de que a agricultura, a pecuária e a floresta, cada uma tem um nível de tecnologia mínimo necessário que o produtor deva saber. E é preciso que uma equipe multidisciplinar entenda todos esses processos e como eles interagem, e essas são informações que a gente não tem no seu contexto. Além disso, é importante ressaltar que, se nós estamos falando de um pecuarista que vai vai recuperar suas áreas com o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, a lavoura não é do seu conhecimento. A pecuária, da forma como o produtor desenvolve, ela é facilmente, vamos dizer, absorvida por um agricultor. Porém, um pecuarista dificilmente tem as competências, o conhecimento para desenvolver uma lavoura na sua propriedade. Além desse conhecimento multidisciplinar que o produtor precisa ter, as máquinas e equipamentos mais qualificados, todo o processo de controle de pragas e doenças, de solo, de cobertura, enfim, uma série de quesitos necessários, quesitos técnicos básicos necessários para que o produtor pecuarista insira no seu sistema uma lavoura. E aí fica a pergunta, e é interessante que a gente ressalte, se vamos divulgar a lavoura como um componente essencial para que nós façamos uma recuperação de uma forma que haja uma sustentabilidade financeira, qual seria a solução se ele teria que se capacitar? Né? Evidentemente que sim, mas se isso não for possível, porque é um número de informações muito grande, é uma tradição que ele precisaria ter para ter sucesso, isso seria possível se onde essa propriedade ela está localizada for um polo de produção agrícola, seguramente o aluguel de máquinas, juntamente com a experiência dos produtores que já desenvolvem, ele teria sucesso ou terá sucesso se tiver esse apoio, esse suporte tanto de máquinas, equipamentos, pessoal qualificado
para implantar. Já que, vamos frisar, a agricultura ela entra com 2 ou 3 anos dentro do sistema e, posteriormente, não será mais necessário a sua implantação no sistema. Um desafio endógeno também, eu considero que as facilidades atuais de comunicação não fazem parte do dia a dia do produtor. O que eu digo facilidades? Hoje nós temos um número sem fim de mecanismos de comunicação que nós poderíamos estar utilizando para fazer o contato com o produtor, no caso da transferência de tecnologia, avisar no dia de campo, avisar que tem uma nova tecnologia. Hoje, as empresas de assistência técnica, elas têm que se deslocar até o produtor. O produtor dificilmente vai à assistência técnica, normalmente, mas é para conseguir o financiamento, para que a assistência técnica elabore um projeto e ele conseguir o financiamento. Então, a assistência técnica está indo ao produtor. E a dificuldade da assistência técnica é não ter gente suficiente, técnicos suficientes para atingir uma grande população. Realmente é complicado. As condições de estrada, as condições de treinamento, capacitação desses técnicos também é bastante complicada. Então, a gente percebe que se os produtores utilizassem um pouco mais os meios de comunicação, e se eles utilizassem essas ferramentas de comunicação mesmo, né, as redes sociais, seria muito interessante para essa modernização da agricultura, da agropecuária na Amazônia. Isso é por experiência. A maioria dos produtores que buscam e arriscam o novo, ou seja, novas tecnologias, alteram algum processo produtivo fora do que a sua tradição permite, são normalmente produtores de outras regiões. Eu considero que, como um produtor se deslocou das regiões sul e centro-oeste para a Amazônia, já significa alguém que arrisca, né? E normalmente sai de uma condição de cultura, de uma condição de solo e de clima e passa para um ambiente totalmente diferente do seu. Então, eu considero que essa observação que eu tenho feito ao longo desses anos trabalhando nesses estados, normalmente aqueles produtores que mais participam dos dias de campo, das reuniões técnicas, que perguntam, que se informam, são aqueles que são mais curiosos, têm informação, conhecem e acredito que tentam se qualificar da melhor forma possível. Por isso, não desmerecendo os produtores nativos, mas é uma questão toda de procedimento, de busca de novas tecnologias. Porém, esses produtores são extremamente importantes porque eles passam a ser disseminadores das tecnologias. Então, eles buscam, eles testam e acabam sendo referência quando, evidentemente, o foi bem sucedido. Desafios exógenos, ou seja, o que nós falamos de desafios até então dependiam do produtor. Entretanto, os desafios muito maiores são aqueles que não dependem diretamente do produtor. E aí, nesse contexto, eu coloco assistência técnica deficitária. Gostaria de frisar que não desmereço os órgãos de extensão, mas é importante frisar que os órgãos de extensão, como eu já falei, eles não dispõem de contingente de técnicos suficiente, veículos. Temos estradas na Amazônia, principalmente na época chuvosa, extremamente complicadas e de difícil, quando não, truncadas pelas chuvas intensas. Outra coisa também é que a extensão rural, ela trabalha basicamente atendendo a pequenos produtores da agricultura familiar. Não desmerecendo, mais uma vez eu friso, mas a extensão precisa ser remodelada, investimentos precisam ser feitos, não só em infraestrutura, mas também em capacitação massiva de seus técnicos para que eles possam cumprir o seu papel, não só com a pequena agricultura, mas também com a média e os médios e grandes produtores. Uma questão que sempre é levantada são as grandes distâncias que as propriedades ficam localizadas a uma distância muito grande dos centros mais avançados. Isso significa dizer que nós temos muitos rios, nós temos um problema sério
de locomoção, de transporte, não só das pessoas, de suas necessidades, das suas compras e da sua comercialização dos produtos, mas a de insumos e de máquinas agrícolas também. Então, nós temos a seguir um mapa que nos dá noção, não é algo novo para ninguém, mas é importante que se veja que, às vezes, você tem um município com 20 quilômetros de distância em linha reta, mas que ele é tão entrelaçado de rios e igarapés que isso pode triplicar ou quadruplicar essa distância em função desse impedimento de transporte em linha direta. Então, isola o produtor, isola o técnico, limita o técnico, na verdade, e ele atende aquilo que é possível fazer. Isso, essa estrutura de infraestrutura de transporte, também eu gostaria de salientar que as estradas, nós temos muito poucas estradas e poucas delas têm boas condições, condições. Continuando ainda, nós temos um alto custo de aquisição e manutenção de máquinas agrícolas, bem como mão de obra para operá-las. Na região de Santarém, no oeste do Pará, alguns produtores, grandes produtores, eles importam técnicos para suas propriedades, para trabalharem diretamente com as suas máquinas, para fazer a manutenção, porque na localidade poucas oficinas nós temos para manutenção e algumas máquinas nem se faz a manutenção com os técnicos locais. Baixa disponibilidade de mão de obra qualificada em toda a cadeia produtiva. Essa é mais uma questão que eu friso em função da multidisciplinaridade que o Sistema de Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, ele determina. E, então, a mão de obra para executar as atividades de pecuária, a lavoura e a floresta também, é muito complicado. Normalmente, você tem um vaqueiro ou um técnico ou um ajudante seu que entende bastante da parte de agrícola e, normalmente, a de floresta ela é mais complicada. Eu gostaria de fazer um parêntese e dar um exemplo muito interessante de um produtor lá dessa região de Santarém, desse polo agrícola de Santarém, que eu, numa palestra, divulgava a integração lavoura-pecuária-floresta e enaltecendo a importância do componente florestal. E ele, no seu tom gaúcho, não desmerecendo os gaúchos também, mas é muito engraçado, ele falou, Gladys, eu gosto de árvore no chão. Então, o que a gente pode observar é que o tempo de retorno de uma floresta é muito alto, mesmo as de rápido crescimento. Então, não é atrativo para o produtor. Num primeiro momento, acreditamos que futuramente, com a divulgação dos resultados, que a gente deve começar a ter nos próximos anos agora, em relação à parte florestal, eu acredito que nós possamos iniciar um processo de implantação do sistema mais efetivamente. Crédito disponível, mas de difícil acesso, é o principal gargalo. Perdão, o principal gargalo são terras não regularizadas. Para a obtenção do crédito, normalmente as terras precisam ser legalizadas. E essa é uma questão seríssima na região amazônica de regularização das áreas naquela região. Antes um pouco da minha viagem, conversava com um produtor que estava tentando um financiamento e ele comentou, eu necessito de 37 documentos para conseguir um financiamento. Então, vocês imaginam, dos mais simples até os mais complicados, que é a questão da regularização das terras. Bem, a falta de comunicação, de ações efetivas de comunicação em massa, divulgando experiências regionais. A gente sabe que, através das parabólicas, o produtor hoje está tendo acesso a vários programas rurais que existem, principalmente nos finais de semana, que oportunizam os produtores. O que acontece é que a maioria deles pergunta por que as Embrapas da região amazônica não apresentam ou pouco apresentam seus resultados. Realmente isso me deixou a pensar por que nós não apresentamos os nossos resultados. Seguramente porque os trabalhos que nós desenvolvemos na região, os resultados que nós temos para a região amazônica, dificilmente seriam utilizados nas outras regiões do país. E, ao contrário, alguns resultados muito interessantes de outras regiões do país, eles podem ser utilizados na região norte ou com algumas adaptações. Bem, depois dessa contextualização, o que, na verdade, se espera, dentre outras coisas?
que os processos de transferência de tecnologia sejam realizados com a participação efetiva dos produtores. O produtor não pode ser um mero ouvinte, o produtor tem que participar ativamente. Ele não quer ouvir alguma tecnologia, o produtor quer participar dessa tecnologia ativamente contribuindo com a sua experiência. O precisa do crédito, nós já colocamos isso, nós precisamos de crédito mais rápido e mais acessível para que ele consiga implantar os seus projetos. Políticas públicas, porque somente as políticas públicas podem garantir que o tempo passe, mas a política efetivamente ela perdure. Então, que não seja algo em momentos de governo municipal, estadual, federal, mas que seja realmente uma política de todos e qualquer governo. Bem, além disso, há que haver, evidentemente, a preocupação de produtividade, aumento de produtividade, aliada à sustentabilidade ambiental e à viabilidade financeira da atividade. Uma coisa que nos interessa também é que os processos educativos eles sejam permanentes, porque ministrar um curso é algo estanque e os processos não são estanques. Hoje você vê uma árvore sendo plantada, daqui a 2 anos você já vê essa árvore com 6, 7 metros. Então, o que nós precisamos é que os produtores sejam, não só os produtores, os técnicos também, eles sejam capacitados de uma forma constante e contínua, para que essa formação seja de competência e não simplesmente uma formação momentânea do que o curso oportuniza. Além disso, nós temos que mudar atitudes e procedimentos dos produtores. O produtor tem que ter atitude, eu quero mudar, eu quero produzir, mas eu quero produzir com responsabilidade. Um sonho. Esse sonho é meu, tá, gente? Sonho que os produtores usem. Vamos usar mensagem, vamos usar e-mail, Facebook, WhatsApp. Vocês já pensaram como seria interessante? Claro, né? A gente não consegue visualizar um produtor com todas essas facilidades. Mas, na verdade, eu acredito que se construa algo nesse sentido, que o produtor, talvez os filhos e talvez, quem sabe, ainda os netos desses produtores atuais, eles possam entrar, na verdade, dentro da comunicação mundial e que possam estar acessando, estar sendo acessados para mais informações. Então, esse, na verdade, é um sonho. É muito interessante que a gente passe a falar e a divulgar que, quem sabe, as coisas aconteçam. E a atualidade, né? Hoje eles estão ligados no celular. Então, o que me permite sonhar é saber que celular e parabólica já fazem parte da grande maioria dos produtores. Talvez não dos muito pequenos, os seus filhos já usam com certeza absoluta, porque o que a gente vê nos interiores e nos mais de difícil acesso, a gente vê ou uma parabólica, ou o celular, ou os dois. Bem, de uma forma bastante breve, eu tentei repassar o meu conhecimento e a minha experiência sobre as dificuldades da transferência de tecnologia, do trabalho da extensão rural e como acredito que os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta devem ser tratados pela pesquisa, pela extensão e pelos governos que definem, na verdade, as diretrizes do setor produtivo. Muito obrigada. Até a próxima.